Amém. Podem sentar, meus irmãos, uma alegria estar aqui, nesse culto da tarde. Fazia tempo que eu não vinha pregar à tarde. Feliz por estar aqui com vocês. Coisa difícil na vida é encontrar equilíbrio. Cresci com a minha mãe brigando comigo porque sempre fui meio desequilibrado. Depois foi minha esposa que segue brigando comigo para eu tentar encontrar um equilíbrio, e meus amigos também reclamam até hoje. Todo tipo de equilíbrio é difícil de encontrar. Por exemplo, difícil de equilibrar a nossa agenda, o nosso tempo, o tempo que a gente dedica a Deus, o tempo que a gente dedica à família, o tempo que a gente dedica ao trabalho, ao estudo e à igreja. Eu vejo muito desequilíbrio nessa área, especialmente, eu ia dizer nesse culto que é mais de adolescentes e jovens, mas eu estou vendo gente de tudo quanto é idade aqui hoje. Mas assim, mais para os adolescentes, aí é que eu vejo esse desequilíbrio mais ainda. Tem hora que a turma só quer saber de estar na igreja. Hoje eu cheguei para o baterista, que é meu afilhado, que tocou de manhã, está tocando de tarde, não sei nem se ele vai tocar de noite. Eu disse, você não quer que eu bote uma cama para você na minha sala, não, para dormir aqui? Porque todo dia da semana que eu chego, ele está por aqui. E tem hora que a gente vive isso, e isso em detrimento ao trabalho, ou em detrimento ao estudo, e está errado. Ou às vezes a gente quer estudar demais para passar no vestibular, ou num concurso, ou trabalhar demais em detrimento da nossa família, em detrimento da nossa saúde, ou em detrimento do nosso tempo com Deus. Então, difícil é encontrar um equilíbrio de agenda, de ter um tempo com o Senhor, mas ter um tempo com a família, nessa ordem, e depois um tempo com o trabalho ou com o estudo, e depois um tempo com a igreja e com o ministério, repito, nessa ordem, Deus, família, e dentro de família, se você for casado, primeiro o seu cônjuge, depois seus filhos, e aí depois vem trabalho, estudo, para depois vir igreja, ministério. Não é fácil. Mas também tem outros tipos de coisas que é difícil equilibrar. Por exemplo, equilibrar o nosso ser integral é difícil. Tem hora que a gente está cuidando muito do corpo, e o povo treina, e malha, ou faz regime, ou é vegano, sei lá, o que é o povo que gosta de cuidar do corpo e esquece de cuidar das emoções. Ou gente que cuida bem das emoções, mas que o corpo está todo destruído, todo inflamado, todo cheio de bronca. Gente que está cuidando dos dois, mas não cuida do espírito. Mas nós somos corpo, alma e espírito, e precisamos cuidar da nossa espiritualidade, assim como da nossa saúde mental, da nossa psique e também do nosso corpo. E não é fácil encontrar esse equilíbrio. E eu vejo nessa parte um desequilíbrio por conta de uma má teologia também. Nas igrejas, muita gente ficava focado na espiritualidade, achando que o corpo não é algo espiritual. Mas isso é uma má teologia. Nós somos seres integrais. Vá ficar com dor de cabeça, ou vá ficar no hospital com pedra no rim, ou qualquer outra coisa, para ver se você consegue orar direito, para ver se tem ministério na sua vida. Não tem. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da psique, tem que cuidar do espírito, porque nós somos seres integrais. E quanto mais equilibrados nós somos na agenda e no nosso ser e em todas as questões, mais longevos nós seremos, mais estáveis e seguros nós seremos. A não ser que Deus lhe chame logo, que não é a ideia de ninguém aqui, mas nós somos chamados a jornadas longas, vamos viver muito tempo, e espiritualmente também. O ministério aqui na igreja não é para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Nós vamos estar com o Senhor por muitos anos. Então a gente costuma dizer que Deus nos chama para uma maratona de 42 quilômetros. Eu estou falando isso porque eu estou vendo Eliseu, que é maratonista aqui. Eu olhei para ele e me lembrei. Não é 100 metros rasos, não. Para poder ele correr 42 quilômetros, ele tem que cuidar de tudo, da cabeça e do corpo, por um longo tempo. Você vai correr 100 metros, o cara aguenta um tiro. Mas você precisa de equilíbrio geral. Hoje eu vim falar sobre isso, sobre equilíbrio, mas não no corpo, não no tempo. Eu vim falar sobre uma particularidade que precisa de equilíbrio e que eu vejo que na igreja do Senhor nós temos problemas com isso, que é na missão, ou em como a gente vive a vida cristã, na pregação, como a gente vive o Evangelho. Nós lemos um texto e fizemos questão de repetir o versículo 14 de João capítulo 1, que diz que Jesus era cheio de graça e verdade. Não é assim que está lá? Jesus era cheio de graça e verdade, e nós devemos ser da mesma maneira, porque quando a gente é desequilibrado nisso, nós temos problemas. Se a gente
polarizar e for desequilibrado para viver com mais verdade do que graça, a gente vai correr o risco de ser moralista ou de ser legalista. Esses aí enfatizam a verdade, ou pelo menos a parte da verdade que eles conhecem, que normalmente não é toda, e esquecem a graça, como se graça não fizesse parte da verdade. E a pergunta do moralista ou do legalista o tempo todo é quem está certo, qual é a verdade, qual é o mais correto. Normalmente são esses que gostam mais da meritocracia, que focam na obediência a essa verdade para poder obterem alguma coisa em troca, terem um mérito próprio para alguma coisa. Quem cumpre a verdade, quem obedece a essa verdade, torna-se merecedor de alguma coisa. Esses legalistas, moralistas, eles acham que Deus vai ser mais solidário a eles se eles forem mais obedientes e se eles conhecerem mais aquela verdade. Deus vai gostar mais deles do que dos outros, ou pelo menos se eles não pensam isso formalmente, inconscientemente pensa-se assim. Esses, quando a gente está fora da igreja, a gente diz que esses são os donos da verdade. É aqueles que querem muito estar certos e se acham os donos da verdade, e como se não bastasse ser um problema de meritocracia, que é um problema de salvação teológico, isso também leva à hipocrisia. Porque, por duas razões. Primeiro, porque a verdade é muito grande. Cristo e todo o conselho de Deus é muito profundo, e essas pessoas que conhecem parte da verdade e acham que aquela verdade que eles conhecem faz eles melhores do que os outros, eles ficam hipócritas, porque o que eles conhecem não é toda a verdade. Cristo é toda a verdade e a gente tem que caminhar muito para ser Cristo. E segundo, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e ninguém, veja, ninguém cumpre a lei toda. E é por isso que Jesus veio. Olha o que é que Romanos diz, Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo, ninguém será declarado justo baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, o legalista, ele cumpre aquela parte da lei que ele consegue, porque a Bíblia diz que ele não consegue cumprir toda a lei, e ele acha que porque ele consegue cumprir aquela parte, ele é melhor do que os outros. Ele se sente superior do que os outros. E eu estou pregando para uma igreja, por favor, não pense que esse sermão é para alguém que você conhece, esse sermão é para você. Porque isso é algo tão intrínseco, isso é algo tão profundo interior, que na superficialidade a gente encontra sempre alguém que a gente acha que é o dono da verdade, sempre alguém que a gente acha que quer ser melhor do que todo mundo, sempre tem alguém que não é a gente, mas o Espírito Santo quer falar com a gente, comigo e com você, porque tem hora que você, querendo ser um bom cristão e querendo conhecer a verdade, que nós devemos conhecer a verdade, que é Cristo que nos liberta, tem hora que a gente se acha um pouquinho melhor do que os outros que não conhecem tanto quanto a gente. E é por isso que na igreja a gente tem esses problemas de gente que não se sente acolhido, gente que vem para cá com medo de ser julgado. Por que que as pessoas não vêm para a igreja com medo de ser julgado? Será que é só trauma? Não, é porque a igreja julga muito. É porque a gente olha para o lado, para quem não crê como a gente crê, ou para quem está começando agora e ainda não crê do jeito que a gente crê, quem não conhece o tanto de verdade que a gente acha que conhece, e a gente, talvez inconscientemente, ou talvez sem querer, e talvez sem nem notar, a gente dá uma olhada como que a gente fosse uma elite espiritual. Mais espirituais do que aquele que não conhece, mais espirituais do que aquele que não está engajado, mais espiritual do que aquele que não é líder. Então esses correm um grande risco de serem moralistas, legalistas. E Jesus foi muito bravo com esse povo. Jesus, quando se encontrava com alguém assim, que se achava superior, porque cumpria a lei, ou parte da lei, porque obviamente que a lei toda não se cumpria, Jesus foi muito bravo. Teve uma hora que Jesus disse assim: vocês dão o dízimo do detalhe, mas não cuidam do que é mais importante. Vocês estão preocupados com a imagem, com a reputação e com a salvação pela lei de vocês, mas não conhecem o que é misericórdia. Então Jesus foi duro com eles. E é muita hipocrisia mesmo. Por exemplo, eu fiquei sem saber se eu dizia isso ou se não dizia. Botei uma interrogação bem grande aqui. Mas vocês me conhecem, sabem o que eu vou dizer mesmo? Eu não sei nem para que eu boto essa interrogação aqui.
Eu uma vez, já faz uns 2 anos, eu estava aqui já na Recon no começo, e tinha uma pessoa, que eu não posso nem dizer o sexo, para vocês não ficarem querendo adivinhando. Tem uma pessoa que veio para um desses conversas com o pastor aqui, e que queria me pegar numa pegadinha, e ele, muito moralista, muito legalista, santo. As pessoas que não são cristãs, para eles era como se fosse um demônio. Ou então um cara que não crê em quem ele queria, e votava em quem ele queria votar, e não postava na internet o que ele queria, eram pessoas de segunda classe. E uma vez ele chegou para mim, e eu, meio sem paciência, pecador que sou, ele chegou para mim publicamente e disse: mas você não é pró-família? Você tem que ser pró-família. A vontade que eu tive foi dizer outra coisa, que eu vou dizer já já, qual foi a vontade que eu tive. Eu não fiz isso. Mas o que eu fiz foi, eu sou pró-família. Agora, me impressiona essa pergunta vindo de você, que já está na 3ª família. Foi pau, não foi? Eu pequei, eu sei que eu pequei. Eu sei disso. Aqui está para confessar pecado também. Mas o que eu queria ter feito foi muito pior do que eu fiz. O que eu queria ter feito foi, eu queria ter explorado mais e humilhado ele, mas não fiz. Eu só disse assim a ele, porque quando ele viu a minha resposta, ele ficou olhando para mim, e eu disse: por favor, não me venha com moralismo aqui na igreja. Porque é muito isso é muito fácil de a gente virar hipócrita. É muito fácil de a gente dizer e louvar a lei e os princípios que nós estamos por eles, mas quando a gente só está em verdade e não está em graça, quando a gente está desequilibrado só para pensar nisso, a gente fica assim. Eu conheço uma pessoa que o discurso dela é todo moralista, mas não é essa pessoa, é outra, que não é nem daqui, mas a prática dela é o contrário do que ela prega, porque a lei leva a esse moralismo, que leva a essa hipocrisia mesmo. Gente que vive olhando para a vida do outro e no que o outro diz que crê, mas não se comporta como ela diz que se comporta. Mas isso é um extremo. Tem outro extremo. O outro extremo é você só focar na graça e não na verdade. Esses não são moralistas, legalistas, mas esses são relativistas ou universalistas. Esses pensam numa graça que não é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma graça barata, é uma espiritualidade que pode tudo, que a pessoa ora, vem num domingo num culto, participa de um concílio, ou de uma realidade, ou de um encontro de casais, uma vez no mês dá uma esmola em algum lugar, e depois vai viver a vida do jeito que quer, porque a verdade é relativa. Esses esquecem que Jesus é a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eles ficam proclamando versículos como Deus é amor, e o amor é todas as coisas, mas esquece que o amor real não é um amor que não tem verdade, é uma espiritualidade estéril, que não tem fruto, não gera confrontação. Mas quem é pai e mãe aqui, não podia nem correr o risco de ser assim, porque você sabe que se você ama de verdade, você não fica passando a mão na cabeça do seu filho, ou se fica, você é um péssimo pai, ou uma péssima mãe. Porque quem ama educa, quem ama disciplina, quem ama quer que o filho amadureça e não que o filho tenha. Quem ama é assim. Então, se Deus me ama, e eu sei que Ele me ama, nós cantamos aqui longamente, Ele me ama. Então, se Ele me ama, Ele quer que eu amadureça. Não existe esse amor romântico que vocês estão imaginando, que Deus é amor. E foi muito bom eu ter pedido para João ler o texto todo, porque esses universalistas, relativistas, que só olham para uma graça e não olham para a verdade, dizem não, mas está tudo certo, todo mundo é filho de Deus. Mas o texto de João diz que ele veio para o seu e os seus não receberam. A todos quantos o receberam foi dado o poder de serem chamados filhos. Ou seja, nós precisamos receber a Cristo, conhecer e prosseguir a conhecer, porque Ele é a verdade, para assim sermos filhos de Deus, e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos. Mas não tem como viver isso sem viver a verdade do Evangelho. Deixa eu dizer, você dizer que é cristão e vir para o culto, não quer dizer que você é um evangélico realmente raiz, não quer dizer que você conhece a verdade e a graça como Jesus, que era cheio de graça e de verdade. E aqui está cheio de gente, cheio de verdade,
Mas também está cheio de gente, cheio de graça, mas que não tem verdade, não quer nem conhecer a verdade. Gente, 40 anos que é a mesma pessoa, não se transforma, não é confrontado, não é hoje mais parecido com Jesus do que foi ano passado. E eu vim aqui para dizer a você que você precisa sair dessa zona de conforto. Foi sem querer, viu? Foi sem querer. Aí o povo vai pegar esse corte, né? Eu sei que vão. Tá vendo? Eu mesmo não me ajudo. Não é saudável você viver essa espiritualidade só de graça, porque ela é mentirosa. Porque Cristo era cheio de graça e de verdade. Quem não ama a Jesus de verdade, não ama. Quem não confia de Jesus em verdade, não confia. Se você amasse, diz a palavra, você obedeceria suas palavras. Eu quero dizer isso com muito amor no coração por você, muito amor. Não diga que ama Jesus, se você não obedece às suas palavras. Porque João disse que aquele que me ama, obedece às minhas palavras. Se você não procura conhecer a palavra de Deus, é melhor que você não diga que ama. Se você confia que Cristo é o seu Salvador, se você confia que Ele é o Filho de Deus, viva de acordo com a sua fé de que Ele é o Filho de Deus. Amém? Então o resumo é assim, um moralista que dá ênfase à verdade, não sabe que tem pontos cegos, de que a verdade é muito maior do que o que ele acha que já conheceu da verdade. O caminho que ele já conheceu ainda é muito menor do que o que falta para ele conhecer, porque Cristo é muito grande e muito profundo. E o relativista da pseudo-graça, que quer a aceitação universal, que diz que todos são filhos, esses não querem esforço, não querem incômodo. E esse desequilíbrio gera uma polarização. E isso tudo revela uma superficialidade da nossa fé. Porque as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo englobam graça e verdade. Jesus pagou o preço por nós, por fé, nós cremos, isso é graça, favor e merecido. Mas Jesus também é um modelo de vida, ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, as nossas motivações e o nosso comportamento precisa mudar, porque isto é a verdade, ser como Jesus. A pergunta devocional desse culto de hoje é, o que é que você tem pregado? Ou o que é que você tem enfatizado na sua missão e no seu comportamento? Porque para alguns, a mensagem de hoje vai ser assim, pare de se comparar com quem não crê, ou pare de se comparar com quem diz que crê do seu lado, pare de se comparar com quem começou agora, ou com quem já começou há muito tempo e devia estar em algum lugar, comendo leite sólido e ainda está no leitinho, pare de se comparar. Eu vou fazer feito Lilian, líder da tenda da Zona Norte, diz, há 30 anos que Lilian diz isso para mim, Ivan, para mim é o seguinte, graça e verdade é assim, para o outro eu dou graça, para mim eu quero verdade. Aprenda isso com Lilian. Quando alguém vier falar de alguém, quando você estiver olhando para o outro, você olha para o outro com um olhar de graça. Quando você estiver olhando para você, olhe para você com um olhar da verdade, para você ser igual a Jesus. Para alguns, a palavra de Deus está indo hoje dizendo assim, tire a trave que está no seu olho antes de olhar para quem está no seu irmão, para quem está do lado. Ou então, como Jesus fez, o que te importa se esse irmão mais moço veio e eu fiz festa para ele? Como Jesus disse na parábola do filho pródigo. O que te importa se ele estava até ontem com as prostitutas? Qual é o problema? Faz o teu. Benção. Alguém pegou a referência aqui, benção. Tem muito chão para você caminhar ainda. Prega a verdade, você que é da verdade, você que é crente, você que gosta que as pessoas cresçam, que quer que as pessoas aprendam a palavra, como eu também quero, você que está aqui sacrificando, lutando pela igreja, nas trincheiras, você que está renunciando a muita coisa para ter uma vida reta, pregue a verdade, mas faça isso com amor no coração e lágrimas nos olhos, nunca com desprezo ou com superioridade. Esse é o problema. Não é a pregação que normalmente está correta. O problema é quando a pregação vem cheia de julgamento e vem cheia de um ar de superioridade, em que as pessoas que estão ouvindo não se sentem acolhidas pelo amor, sentem julgadas pelo amor.
Jesus, quando chegou para o jovem rico e disse para ele um negócio muito duro, que foi assim: vende tudo e me segue, e ele não fez isso, a palavra de Deus diz no Evangelho de Marcos que Jesus o amou e disse isso. Ou seja, tudo que você for pregar, pregue com amor e lágrimas nos olhos. Agora, para outras pessoas, a mensagem de hoje pode ser outra. Você acha que Deus é um mau pai? Porque um mau pai é quem passa a mão na cabeça. Você acha que Deus vai ficar passando a mão na sua cabeça só porque você está aqui no culto, ou só porque você faz um ou outro evento, ou só porque você contribui financeiramente para a obra de Deus? Você acha que a vida cristã é uma brincadeira? Não. A Bíblia diz que você vai plantar, vai colher o que você está plantando hoje. E não se engane. Você nem engana Deus, nem deve enganar você mesmo. A vida cristã não é um faz de conta nominal de que você é cristão. Você precisa ter uma vida condizente com a sua pregação, porque Jesus é a verdade. Senão você vai viver cansado, sobrecarregado nas mentiras, se enganando, mas preso. Porque um abismo chama outro abismo, e iniquidade traz consequências. Você fica confiando nessa graça barata, e um dia você vai dizer: ah, Senhor, mas eu invoquei teu nome num concílio há 30 anos atrás, num encontro de jovem há 10 anos atrás, ou semana passada no Realidade, eu disse: Senhor, Senhor, eu participei disso e aquilo outro, mas você não conheceu a verdade que é Cristo, e Cristo não conheceu você, correndo o risco de ouvir: eu não lhe conheço. Eu não lhe conheço. Você pode ter me chamado de Senhor 20 anos, mas eu não lhe conheço. Pode ser que você corra o risco de ouvir isso. Isso é muito duro. E eu, como um pastor, não quero que você ouça isso. É por isso que eu estou vindo falar essa pregação tão ruim. Está todo mundo olhando para mim tão brabo. Eu gosto de pregar a graça. Adoro pregar a graça. Todo mundo gosta de dar um sorriso e bate nas minhas costas no fim do culto. Foi para mim o sermão. Quero ver quem vai dizer que foi para mim o sermão hoje. Não vai um. Quem é que vai admitir que é moralista, legalista, pilantra, bandido, que julga, que manda os outros para o inferno com um sorriso no rosto? Ninguém vai dizer. Quem é que vai dizer que vive uma vida que não está nem aí, que é um relativista, que está pensando numa graça barata? Ninguém vai dizer para mim, ninguém vai bater nas costas de mim depois do culto. Mas a minha responsabilidade como um profeta do Senhor é dizer: ouça o que o Espírito está dizendo para você. E digo mais: depois você da graça barata vai vir para um sozo, para uma imersão, como a gente vai fazer semana que vem, ou para um seminário desse qualquer, querendo cura e libertação, como consequência das más decisões que você tomou, porque cria numa graça barata. E eu vou dizer um negócio a você: Deus é gracioso e vai perdoar você, e a misericórdia dele é tão grande que vai acolher você. Mas tem um negócio: você vai estar perdoado, mas as consequências do seu pecado vão se cumprir. Você pode matar alguém, e se você se arrepender e confessar, Ele vai lhe perdoar, e eu vou na prisão para lhe absolver e dar a Eucaristia a você. Mas você vai ficar preso. Não deixa você ficar preso pelo pecado, crendo numa graça que vai lhe dar a libertação e talvez lhe dê ingresso para o céu, se você tiver uma fé genuína. Mas eu não estou pregando só para você ir para o céu, eu estou pregando para você ficar livre da iniquidade aqui, hoje, das consequências do pecado. E o que eu estou pregando vale para mim, vale para cada um de vocês que está aqui, os que estão na internet, e vale corporativamente para a igreja. Eu agora não falo mais nem para você, eu falo para nós da Recon. Aqui tem graça, venha como está, nós não somos melhores do que você. Eu quero todo mundo no Realidade, no Concílio, no Encontro de Casais. Eu quero o mais bandido de todos, eu quero o adolescente que não quer saber de Deus, eu quero o marido que não quer saber da esposa nem de Deus. Eu quero tudo, e eu vou pregar a graça do Senhor, e vou ter empatia, e vou saber que os seus problemas são reais, vou saber que Deus pode mudar a sua sorte. Ainda que você não creia como a gente crê, ainda que você ache estranho que esses meninos estavam aqui com o olho fechado, com a mão levantada, que o outro estava pulando, ainda que você ache estranho o nosso entusiasmo adorando, ainda que para você isso não faça sentido, isso seja até meio envergonhoso, eu não tenho problema, a gente vai ter paciência com você. Você vai conhecendo a Jesus, vai se apaixonando por Jesus, vai aprendendo a confiar em Jesus, vai se transformando, mas também saiba que você aqui vai ser recebido como está, mas vai ouvir o Evangelho da verdade de Jesus.
Não cabe mais você ficar se embriagando por aí e dizendo que é cristão. Não cabe mais você ficar traindo suas mulheres ou traindo seu marido, defraudando as meninas e dizer que é cristão como se tudo isso fosse a coisa mais natural do mundo. Não cabe, porque Jesus é a verdade e a verdade que nos chama para uma vida de santidade na presença dele. Não cabe mais você ter uma vida sexual absolutamente impura, não condizente com o povo de Deus, e depois chegar na roda dos seus amigos e dizer que é crente, que é da Recon. Mas não cabe, não é porque você faz vergonha a mim, não. Não cabe, porque isso vai trazer iniquidade para você. Chegou de brabeza, tá bom. A falha, meus irmãos, nesse equilíbrio é que gera você ficar monotemático, deficiente, enviesado, imaturo, e Deus vem nos chamando. Eu convido vocês a assistirem a pregação da última quarta-feira. O pastor Thomas da Rio pregou aqui sobre maturidade. Deus está chamando a nossa igreja para mergulhar no rio. Marcondes já pregou sobre isso. A gente precisa ir mais em maturidade, mais conhecimento da palavra. Essa igreja tem que lotar todas as EBDs que tem de manhã, de tarde, de noite. Você precisa querer conhecer a palavra de Deus, que é a verdade, e você não pode ficar passivo nisso. Você precisa querer isso. Você precisa olhar firmemente para Jesus, cheio de graça e verdade, o autor e o consumador da nossa fé. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, hoje é sobre ti. Tu és o Cristo, só tu tens palavras de vida eterna. Nós não temos ninguém para ir, só tu tens as palavras de vida eterna. E eu quero orar, Pai, agora oro diante de Ti em favor de todos esses homens e mulheres que o Senhor enviou para cá hoje, para que nós todos sejamos cheios da Tua graça e de verdade, que o Teu Espírito Santo nos faz viver. Faz esse milagre que homem nenhum e nem mulher pode fazer, nem pregador nenhum, nem banda, nem culto. Só o Teu Espírito Santo pode fazer essa obra nos nossos corações, de nos fazer como o Senhor é, cheio de graça e verdade. Faz isso não porque merecemos, mas por Jesus Cristo, Teu Filho. É assim que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês.